Imagine que você está em um campo de batalha. Espadas se chocam, gritos ecoam, o caos reina. Mas no centro desse caos existe um comandante imóvel. Enquanto todos ao seu redor sucumbem ao pânico, ele permanece inabalável. Seus olhos não demonstram medo, suas mãos não tremem. Este homem não é especial por sua força física ou por algum dom sobrenatural. O que o torna diferente é algo que está escondido em seu interior, algo que você também pode possuir. Existe uma característica humana tão poderosa que, quando desenvolvida, te torna praticamente invulnerável emocionalmente. Uma qualidade que Nicolau Maquiavel, um dos pensadores mais incompreendidos da história, identificou como a verdadeira fonte de poder pessoal. Não se trata de insensibilidade ou frieza calculada, é algo muito mais profundo e transformador. Em um mundo onde todos buscam aprovação, onde a maioria das pessoas vive refém das opiniões alheias, existe um caminho diferente. Um caminho que poucos têm coragem de trilhar. E hoje vou te revelar o segredo que as pessoas mais resilientes da história conheciam, mas que raramente é discutido abertamente. O que estou prestes a compartilhar com você não é para todos. Se você está satisfeito com uma vida de vulnerabilidade emocional, onde qualquer palavra ou gesto pode te desestabilizar, talvez seja melhor parar este vídeo agora. O que vou revelar é para quem está cansado de ser refém das circunstâncias, de pessoas manipuladoras, de relacionamentos tóxicos e das próprias inseguranças. Pense nas vezes em que você se sentiu devastado por uma crítica, traído por alguém que confiava ou desestabilizado por uma mudança inesperada. Aquela sensação de que seu mundo está desmoronando, de que você perdeu o controle. E se eu te dissesse que existe uma maneira de nunca mais sentir isso? Fui como você. Durante anos, vivi à mercê das emoções, das expectativas dos outros, das circunstâncias externas que eu não podia controlar. Cada rejeição era uma facada, cada fracasso uma sentença de morte para meu ego frágil. Até que descobri, através do estudo profundo de Maquiavel e outros mestres da resiliência humana, a característica que mudou tudo. Esta característica não é natural para a maioria das pessoas. Na verdade, nossa sociedade frequentemente desencoraja seu desenvolvimento, mas quando você a domina, torna-se capaz de enfrentar qualquer tempestade emocional sem se afogar. Não estou falando de simples pensamento positivo ou meditação. Estou falando de uma reestruturação fundamental da sua relação com o mundo e com você mesmo. Uma transformação que te coloca acima das instabilidades emocionais que derrubam a maioria das pessoas. Nos próximos minutos, vou desvendar para você esta característica maquiavélica que poucos conhecem, mas que todos os verdadeiramente poderosos possuem. E lembre-se, o que você vai ouvir não é um conhecimento comum. É uma sabedoria antiga, resgatada dos ensinamentos de um dos maiores estrategistas da história humana e adaptada para os desafios emocionais do mundo moderno. Prepare-se para conhecer o segredo que vai te tornar emocionalmente intocável. Florença, Itália, 1513. Um homem de meia-idade caminha sozinho pelos campos que circundam a cidade. Seu nome é Nicolau Maquiavel. Há poucos meses, ele era um diplomata respeitado, conselheiro dos mais poderosos. Agora, está exilado, torturado, humilhado. Perdeu tudo: posição, riqueza, reputação. Para muitos, seria o fim. Um golpe devastador do qual jamais se recuperariam. Mas enquanto caminha sob o sol italiano, algo extraordinário acontece em sua mente. Em vez de se deixar consumir pela amargura, pelo ressentimento, pela autopiedade, Maquiavel faz algo surpreendente. Ele transforma sua queda em uma oportunidade. No silêncio de seu exílio, começa a escrever uma obra que mudaria para sempre o pensamento político. O Príncipe. O que permitiu a Maquiavel esta resiliência quase sobrenatural? Como ele conseguiu, em meio ao colapso total de sua vida, não apenas sobreviver emocionalmente, mas criar uma obra-prima? A resposta está naquilo que chamamos hoje de necessitar, a capacidade de aceitar a realidade exatamente como ela é, sem ilusões ou fantasias consoladoras.
Pense por um momento nas vezes em que você foi derrubado emocionalmente. O que realmente te feriu? Não foram os eventos em si, mas a distância entre sua expectativa e a realidade. Você esperava lealdade e recebeu traição. Esperava sucesso e encontrou fracasso. Esperava amor e foi confrontado com indiferença. São nossas expectativas, não a realidade, que nos destroem. A primeira lição de Maquiavel é brutal em sua honestidade. O mundo não é como você deseja que seja, é como realmente é. As pessoas não agem como deveriam, mas como podem e querem. E a única maneira de se tornar emocionalmente intocável é aceitar esta verdade fundamental. Isso não significa se tornar cínico ou amargo. Pelo contrário, significa ver com clareza. Como um médico que não pode se dar ao luxo de desejar que o paciente tenha uma doença diferente, ele deve diagnosticar a doença real para poder tratá-la. Da mesma forma, você deve ver as pessoas e situações como realmente são, não como gostaria que fossem. Mas isso não é pessimista demais, você pode estar pensando. Não confunda realismo com pessimismo. O realismo maquiavélico não diz que tudo é terrível, diz apenas que tudo é como é. Alguns serão leais, outros trairão. Alguns momentos trarão alegria, outros dor. A aceitação desta realidade não é desistência. É o primeiro passo para o verdadeiro poder emocional. Considere o exemplo de Marco Aurélio, o imperador filósofo de Roma. Todo dia, ao acordar, ele praticava um exercício mental. Imaginava tudo o que poderia dar errado naquele dia. Pessoas que o decepcionariam, planos que falhariam, dores que poderia sentir. Não para se torturar, mas para se preparar. Para eliminar o elemento surpresa que torna o golpe emocional tão devastador. Esta prática, conhecida como premeditatio malorum, premeditação dos males, é um exemplo perfeito da necessidade maquiavélica em ação. Não se trata de esperar o pior por pessimismo, mas de estar preparado para qualquer realidade. Vamos aplicar isso à sua vida. Pense em seu trabalho. Você espera que seu esforço seja sempre reconhecido, que seus colegas sejam sempre justos, que seus superiores sejam sempre meritocráticos. Estas expectativas te deixam vulnerável. O praticante da necessidade sabe que o reconhecimento pode não vir, que colegas podem tentar te sabotar, que o mérito nem sempre é o que determina a promoção. Armado com este conhecimento, ele não é pego de surpresa quando a injustiça ocorre. Ele já calculou essa possibilidade e tem um plano. Ou considere seus relacionamentos. A maioria das pessoas entra em relacionamentos com expectativas românticas e realistas, plantando as sementes de futuras decepções devastadoras. O praticante da necessidade entende a natureza humana. Sabe que o amor pode esfriar, que a paixão pode diminuir, que a lealdade pode ser testada, não porque seja inevitável, mas porque é possível. Esta consciência não o torna menos capaz de amar. Pelo contrário, permite um amor mais maduro, baseado na realidade, não em fantasias. Mas entenda, a necessidade não é apenas sobre prever problemas, é sobre ver oportunidades onde outros veem apenas desastres. Quando Maquiavel foi exilado, ele não viu apenas o fim de sua carreira política, viu a oportunidade de criar uma obra que seria estudada por séculos. A necessidade nos ensina a encontrar a oportunidade escondida em cada adversidade. Você perdeu um emprego? A necessidade te permite ver além do golpe imediato para a possibilidade de uma carreira mais alinhada com seus verdadeiros talentos. Um relacionamento terminou? A necessidade te mostra que agora você está livre para encontrar uma conexão mais profunda e autêntica. Sua saúde foi comprometida? A necessidade revela a oportunidade de reavaliar suas prioridades e viver com mais propósito. Esta é a primeira camada da intocabilidade emocional, a aceitação implacável da realidade como ela é. Mas existe um segundo nível, ainda mais profundo e poderoso. Maquiavel o chamava de virtude, não a virtude no sentido moral cristão, mas a excelência pessoal, a capacidade de agir decisivamente no mundo. A virtude maquiavélica é a compreensão de que, embora não possamos controlar os eventos externos, o que ele chamava de fortuna,
podemos sempre controlar nossa resposta a eles. É a capacidade de transformar qualquer situação, não importa quão adversa, em uma oportunidade para crescimento e poder pessoal. Pense em Steve Jobs. Quando foi demitido da Apple, a empresa que ele próprio fundou poderia ter sucumbido à amargura e ao ressentimento. Em vez disso, usou esse período para fundar a Next e investir na Pixar, movimentos que não apenas o fizeram bilionário, mas eventualmente o levaram de volta à Apple em uma posição ainda mais forte. Isso é virtude em ação. Ou considere Nelson Mandela. 27 anos em prisão poderiam destruir qualquer pessoa emocionalmente, mas Mandela transformou sua cela em uma universidade, sua punição em preparação. Quando finalmente foi libertado, emergiu não como um homem quebrado, mas como um líder pronto para governar uma nação. E isso é virtude levada ao extremo. A virtude nos ensina que não somos meras vítimas da fortuna, mas arquitetos ativos de nosso destino. E em qualquer circunstância, sempre temos escolha. Não necessariamente sobre o que acontece conosco, mas sobre como respondemos ao que acontece. Este é o segredo dos emocionalmente intocáveis. Eles não esperam que o mundo seja diferente. Eles se adaptam ao mundo como ele é. Não desperdiçam energia desejando que as pessoas sejam mais justas, mais leais, mais amorosas. Eles as aceitam como são e ajustam suas estratégias de acordo. Não se lamentam pelo que perderam, focam no que podem criar a partir do que resta. A combinação de necessitar, ver a realidade como ela é, e virtude, responder criativamente a essa realidade, forma a base da intocabilidade emocional que estamos buscando. É o que permite que algumas pessoas permaneçam calmas em meio ao caos, focadas em meio à distração, resilientes em meio à adversidade. Mas existe um terceiro elemento, talvez o mais importante de todos, que completa esta tríade maquiavélica. É algo que poucos entendem, mas que faz toda a diferença entre ser emocionalmente forte e ser verdadeiramente intocável. E é exatamente isso que vou revelar a você agora. O terceiro e mais poderoso elemento da intocabilidade emocional é o que Maquiavel chamaria de desapego estratégico. É a característica que realmente separa os mestres emocionais do resto da humanidade. É a capacidade de se desprender, não de tudo, mas das coisas certas no momento certo e pelas razões certas. Vamos direto ao ponto. O que realmente te machuca emocionalmente? O que te faz perder o sono, a paz, a dignidade? Em quase todos os casos, é o apego excessivo a pessoas, a resultados, a status, a posses, a identidades, a opiniões alheias. O desapego estratégico não significa abandonar tudo o que você valoriza. Não é sobre se tornar um monge que renunciou ao mundo. É sobre manter uma distância interna, um espaço de manobra emocional entre você e aquilo que você valoriza. É sobre amar sem se perder no amor, trabalhar sem se definir pelo trabalho, possuir sem ser possuído por suas posses. Pense nos grandes líderes da história. O que lhes permitia tomar decisões difíceis sob pressão extrema era sua capacidade de se desapegar emocionalmente do resultado imediato, de manter a visão de longo prazo, mesmo quando tudo ao redor deles estava desmoronando. Winston Churchill, enfrentando a Blitz alemã. Abraham Lincoln durante a Guerra Civil. Malala Yousafzai, depois de ser baleada por extremistas. Em cada caso, vemos o desapego estratégico em ação. Este desapego estratégico se manifesta de 3 formas cruciais. Primeiro, o desapego da necessidade de controle. A pessoa emocionalmente intocável entende profundamente que não pode controlar tudo, nem mesmo a maioria das coisas. Não pode controlar as ações dos outros, os eventos globais, os desastres naturais ou mesmo muitos aspectos de sua própria biologia. Em vez de lutar contra esta realidade, ela aceita e foca sua energia naquilo que realmente pode controlar, suas próprias ações, reações e decisões. Quando você se desapega da necessidade de controlar o incontrolável, uma sensação imediata de paz te invade. A ansiedade diminui, a clareza aumenta. Você para de se desgastar tentando forçar o mundo a se encaixar em suas expectativas e começa a fluir com as realidades do mundo.
encontrando oportunidades onde antes só via obstáculos. O segundo aspecto é o desapego dos resultados específicos. A pessoa emocionalmente intocável entende que pode controlar seu esforço, sua estratégia, sua execução, mas não o resultado final. Inúmeras variáveis fora de seu controle podem influenciar o desfecho de qualquer empreendimento. Isso não significa que ela não tenha metas ou que não trabalhe arduamente para alcançá-las. Significa que seu senso de valor, sua paz interior, não está condicionado a alcançar exatamente o resultado desejado. Ela faz o melhor que pode e depois se adapta ao que vier, sempre mantendo a flexibilidade para ajustar o curso conforme necessário. Pense no arqueiro zen, que foca intensamente no processo de atirar, a postura, a respiração, a tensão exata da corda, mas que no momento em que a flecha deixa o arco, solta completamente qualquer apego ao resultado. A flecha atingirá o alvo ou não. O verdadeiro domínio está no processo, não no resultado. E, finalmente, o mais poderoso de todos, o desapego da necessidade de aprovação externa. Esta é talvez a fonte mais comum de sofrimento emocional humano. Quantas decisões você já tomou baseadas não no que realmente queria, mas no que pensou que os outros esperavam de você? Quantas vezes você se sentiu devastado por uma crítica, mesmo sabendo que estava no caminho certo? A pessoa emocionalmente intocável entende uma verdade libertadora. A opinião dos outros sobre você é exatamente isso, a opinião deles. Não é um fato objetivo, não é uma sentença divina, é simplesmente a percepção limitada de outro ser humano, filtrada através de suas próprias inseguranças, preconceitos e limitações de compreensão. Isso não significa ignorar todo o feedback ou viver em completo desrespeito às normas sociais. Significa avaliar as opiniões externas com base em seu mérito, não em sua fonte. Significa perguntar: esta crítica contém algo verdadeiro que pode me ajudar a crescer? Em vez de: como posso fazer esta pessoa gostar de mim novamente? Quando você se desapega da necessidade de aprovação externa, você se liberta para viver autenticamente, para tomar decisões baseadas em seus valores mais profundos, não no medo da rejeição ou no desejo de aplauso. Você se torna, literalmente, intocável pela crítica vazia ou pelo elogio superficial. Agora, vamos ser realistas. Este tipo de desapego não acontece da noite para o dia. É uma prática, uma disciplina, algo que você desenvolve ao longo do tempo através de esforço consciente. E existem técnicas específicas que podem acelerar este processo. Uma técnica poderosa é o que chamo de meditação maquiavélica. Diferente da meditação tradicional que busca o vazio mental, esta prática consiste em contemplar conscientemente as piores possibilidades em qualquer situação importante, e então imaginar-se respondendo com calma, clareza e eficácia. Por exemplo, antes de uma apresentação importante, você imagina o cenário em que sua tecnologia falha, em que você esquece pontos-chave, em que a audiência é hostil. Você não faz isso para alimentar a ansiedade, mas para dessensibilizar seu sistema emocional a esses temores e preparar respostas eficazes caso realmente aconteçam. Esta prática, feita regularmente, começa a reprogramar seu cérebro para ver os desafios não como ameaças, mas como problemas a serem resolvidos. Com o tempo, mesmo as situações mais estressantes perdem seu poder de te desestabilizar emocionalmente. Outra técnica é o que chamo de diário do desapego. Cada noite, você registra algo a que esteve apegado durante o dia, um desejo de reconhecimento, uma expectativa específica, uma necessidade de controle, e então escreve como seria se libertar desse apego específico, como suas decisões seriam diferentes, como você se sentiria, que novas possibilidades se abririam. Este exercício não é sobre negar seus desejos ou objetivos, mas sobre criar espaço mental entre você e eles. É sobre passar de "eu preciso disso para ser feliz" para "eu desejo isso, mas minha paz interior não depende disso". E talvez a técnica mais poderosa seja o que os estoicos chamavam de amor fati, o amor ao destino.
É a prática deliberada de não apenas aceitar o que acontece, mas de abraçá-lo ativamente, de encontrar o valor mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Nietzsche expressou isso perfeitamente. Minha fórmula para a grandeza no ser humano é amor fati. Não querer nada diferente, nem para frente, nem para trás, nem em toda a eternidade. Não apenas suportar o necessário, mas amá-lo. Quando você verdadeiramente incorpora o amor fati, você se torna literalmente intocável pelo infortúnio, porque para você não existe infortúnio, apenas circunstâncias diferentes, cada uma contendo sua própria oportunidade única para crescimento, aprendizado ou contribuição. Mas vamos ao ponto crucial. Por que esta característica, este desapego estratégico, é tão rara? Por que tão poucos a desenvolvem, mesmo quando os benefícios são tão evidentes? A resposta é simples e profunda, porque vai contra nossa programação evolutiva mais básica. Nossos cérebros evoluíram para buscar controle, para almejar status social, para temer a rejeição do grupo. Esses impulsos nos mantiveram vivos por milhões de anos, como espécie. Superá-los requer um ato consciente de evolução pessoal, de transcendência dos nossos instintos mais primitivos. E aqui está a verdade incômoda. A maioria das pessoas nunca dará esse passo. A maioria continuará vivendo à mercê de suas necessidades de controle, de resultados específicos, de aprovação externa. Continuarão vulneráveis emocionalmente, facilmente manipuláveis, constantemente perturbadas pelas inevitáveis frustrações da vida. Mas você não precisa ser como a maioria. Você pode escolher o caminho menos percorrido. Pode desenvolver esta característica rara que te coloca entre os poucos verdadeiramente livres e poderosos emocionalmente. E quando você fizer isso, algo extraordinário acontecerá. Você começará a notar que as pessoas ao seu redor sentem sua diferença. Não conseguem nomear exatamente o que é, mas percebem intuitivamente que você opera em um nível diferente e tem algo que elas não têm. Esta percepção se manifesta como um tipo peculiar de respeito, quase reverência. Este é o verdadeiro poder maquiavélico, não a manipulação dos outros, mas o domínio de si mesmo. É o poder que emana naturalmente de alguém que não pode ser abalado emocionalmente, que não pode ser controlado pelo medo ou pela ganância, que não pode ser seduzido pela lisonja ou destruído pela crítica. É o poder de ser intocável. Imagine sua vida depois de dominar esta característica maquiavélica do desapego estratégico. Como seria seu dia a dia? Como você enfrentaria os desafios que antes pareciam intransponíveis? Como seus relacionamentos se transformariam? Vamos explorar as consequências práticas deste novo modo de ser. Primeiro, no trabalho. Quando você se torna emocionalmente intocável, sua carreira se transforma radicalmente. Aquela reunião onde sua ideia é criticada publicamente, em vez de sentir seu coração disparar, suas palmas suarem, sua mente entrar em modo de pânico, você permanece calmo. Você escuta a crítica com genuína curiosidade, extrai o que há de útil nela e responde com clareza e convicção sem defensividade. Seus colegas notam isso. Seu chefe nota isso. Esta rara capacidade de manter a compostura sob pressão se torna sua marca registrada. Enquanto outros são consumidos pela política de escritório, pelas fofocas, pelas competições mesquinhas por status, você permanece acima disso tudo, não por arrogância, mas por uma genuína libertação do apego a essas dinâmicas. Resultado? Você avança mais rápido, recebe mais responsabilidades, é considerado para posições de liderança. Não porque você jogou o jogo melhor que os outros, mas porque transcendeu o jogo completamente. E quando aquela demissão inesperada acontece? Ou quando sua empresa fecha? Ou quando aquela promoção que você merecia vai para outra pessoa? Em vez de ser devastado, você aceita a realidade imediatamente. Não perde um segundo em negação ou autocomiseração. Você já está focado na próxima jogada, na próxima oportunidade, no próximo caminho para avançar. Esta é a vantagem competitiva dos emocionalmente intocáveis no mercado de trabalho moderno. Eles se adaptam instantaneamente,
enquanto os outros ainda estão processando o choque da mudança. Em seus relacionamentos pessoais, a transformação é igualmente profunda. Pense nas vezes em que você agiu por insegurança em um relacionamento. Talvez tenha enviado aquelas mensagens desesperadas depois de um silêncio do parceiro. Ou tenha ignorado sinais claros de incompatibilidade porque tinha medo de ficar sozinho. Ou tenha tolerado comportamentos abusivos porque seu senso de valor estava atrelado à aprovação daquela pessoa. A pessoa emocionalmente intocável não cai nessas armadilhas. Ela ama profundamente, mas seu bem-estar não depende da correspondência exata desse amor. Ela valoriza seus relacionamentos, mas não define seu valor por eles. Isso cria uma dinâmica fascinante. Quanto menos você precisa desesperadamente do amor de alguém, mais naturalmente o atrai. Não por alguma lei mística de atração, mas pela simples realidade psicológica de que as pessoas são atraídas por quem tem um centro de gravidade próprio, quem não busca completude no outro, mas compartilha sua completude com o outro. Os relacionamentos da pessoa emocionalmente intocável tendem a ser mais saudáveis, mais estáveis e, paradoxalmente, mais profundos, porque são baseados em escolha consciente, não em necessidade neurótica, em querer, não em precisar. E quando um relacionamento chega ao fim, em vez de cair em depressão, em comportamentos autodestrutivos, em ruminações obsessivas sobre o que deu errado, a pessoa emocionalmente intocável aceita o fim como parte natural da vida. Sente a dor, claro. O desapego estratégico não é sobre negar emoções humanas naturais, mas não é consumida por ela. A dor é uma visitante, não uma residente permanente. Financeiramente, o desapego estratégico também cria vantagens enormes. Quantas decisões financeiras desastrosas são tomadas por apego emocional? O investidor que não consegue vender uma ação em queda porque não quer admitir o erro. O empreendedor que continua injetando dinheiro em um negócio falido porque sua identidade está atrelada ao sucesso daquele empreendimento. O consumidor que se endivida para manter um estilo de vida que não pode pagar porque teme o julgamento social. A pessoa emocionalmente intocável toma decisões financeiras baseadas na realidade, não em apegos emocionais. Ela não cede à ganância quando os mercados sobem, nem ao pânico quando caem. Não compra coisas para impressionar pessoas de quem não gosta com dinheiro que não tem. Não mantém um emprego que odeia apenas pela segurança, nem abandona impulsivamente um bom emprego sem um plano. Este equilíbrio emocional leva, quase invariavelmente, a melhores resultados financeiros no longo prazo. Não porque você se torna obcecado por dinheiro, mas precisamente porque você não é controlado por essa obsessão. Até mesmo sua saúde física se beneficia da intocabilidade emocional. A pesquisa médica confirma o que filósofos como Maquiavel já intuíam. O estresse crônico, derivado de instabilidade emocional constante, é um dos principais contribuintes para doenças cardíacas, problemas digestivos, enfraquecimento do sistema imunológico e envelhecimento acelerado. Quando você desenvolve o desapego estratégico, seu corpo literalmente envelhece mais devagar. Você dorme melhor. Seu sistema imunológico funciona de forma mais eficaz. Sua pressão arterial se estabiliza. Não porque você seguiu alguma dieta milagrosa ou regime de exercícios, mas porque removeu uma das principais fontes de dano ao corpo humano, a montanha-russa emocional da vida moderna. Mas talvez o benefício mais profundo da intocabilidade emocional seja espiritual. Não em um sentido religioso específico, mas na dimensão humana mais ampla de significado, propósito e conexão com algo maior que si mesmo. Quando você não está constantemente reagindo a crises emocionais, quando não está sendo arrastado para cá e para lá por cada vento de circunstância, um espaço se abre dentro de você. Um espaço para contemplação mais profunda, para questões existenciais mais significativas, para uma apreciação mais rica da beleza e do mistério da vida. Os grandes mestres espirituais de todas as tradições, de Marcos Aurelius a Buda, de Jesus a Lao Tzu, ensinaram versões do desapego estratégico, não como uma técnica de autoajuda para se sentir melhor, mas como um caminho para a verdadeira liberdade humana, para uma
Vida de sabedoria e contribuição significativa. Quando você não é mais escravo de seus apegos emocionais, você se torna livre para servir ao que realmente importa. Livre para amar sem condições. Livre para criar sem medo da crítica. Livre para defender a verdade sem temer as consequências. Livre para viver plenamente, não apenas existir ansiosamente. Esta é a verdadeira promessa da filosofia maquiavélica corretamente entendida. Não manipulação ou cinismo, mas libertação. Libertação da tirania, das expectativas irreais, dos apegos debilitantes, das necessidades emocionais que nos mantêm pequenos e medrosos. Mas sejamos honestos, este caminho não é fácil. O desapego estratégico vai contra correntes poderosas na nossa cultura. Vivemos em uma sociedade que celebra o apego emocional, que romantiza a vulnerabilidade, que muitas vezes confunde dependência com amor e obsessão com paixão. Adotar o caminho maquiavélico do desapego estratégico significa, em certos momentos, nadar contra a maré cultural. Significa ser mal compreendido. Significa, às vezes, ser rotulado de frio ou calculista por pessoas que não entendem a profundidade da sua transformação interna. E isso está perfeitamente bem, porque você não está buscando a aprovação deles. Você está buscando algo muito mais valioso, sua própria liberdade emocional. Lembre-se de que Maquiavel mesmo foi profundamente incompreendido por séculos. Seu nome se tornou sinônimo de manipulação amoral, quando, na verdade, ele era um observador, agudo da realidade humana, oferecendo ferramentas para navegar um mundo complexo e muitas vezes hostil. Da mesma forma, sua jornada para a intocabilidade emocional pode ser mal interpretada por aqueles que ainda estão presos nos padrões de apego que você está transcendendo. A questão fundamental é: você prefere ser compreendido ou ser livre? Prefere a validação momentânea ou o poder duradouro? Prefere o conforto ilusório de fantasias reconfortantes ou a força libertadora da verdade? Por mais dura que seja, se você chegou até aqui neste vídeo, suspeito que já conheça sua resposta. Você está pronto para o caminho menos percorrido, pronto para se juntar às fileiras dos verdadeiramente poderosos, não aqueles com poder sobre os outros, mas aqueles com o poder supremo, o domínio sobre si mesmos. E agora, com esta compreensão do desapego estratégico, combinada com a necessitar, a aceitação da realidade como ela é e a virtude, a capacidade de agir decisivamente nessa realidade, você possui o triângulo maquiavélico completo da intocabilidade emocional. Estas três características, trabalhando em harmonia, criam uma fortaleza interior que nenhuma circunstância externa pode invadir. Não porque você se isolou do mundo, mas porque aprendeu a navegar o mundo sem ser destruído por ele. Não porque você parou de sentir, mas porque aprendeu a sentir sem ser controlado por seus sentimentos. Esta é a verdadeira armadura à prova de balas emocional. Não uma casca rígida de insensibilidade, mas uma flexibilidade resiliente que absorve o impacto sem quebrar. Uma capacidade de dobrar sem partir, de fluir sem perder sua essência, de permanecer centrado enquanto o mundo ao seu redor gira em caos. Agora, cabe a você decidir o que fará com este conhecimento. Você pode fechá-lo na gaveta das ideias interessantes, voltando à montanha-russa emocional que a maioria das pessoas chama de vida. Ou pode começar hoje mesmo a praticar estas três características maquiavélicas, iniciando sua jornada para se tornar emocionalmente intocável. A escolha, como sempre, é sua, mas lembre-se das palavras do próprio Maquiavel. Onde a vontade está pronta, os meios se apresentam. Se você realmente desejar esta transformação, encontrará o caminho para realizá-la. E quando o fizer, quando finalmente experimentar a liberdade incomparável de ser emocionalmente intocável, olhará para trás e se perguntará como pôde viver de outra forma. Como pôde aceitar por tanto tempo ser refém de circunstâncias externas, de opiniões alheias, de seus próprios apegos e medos desnecessários. Sua verdadeira vida começa no momento em que você decide não ser mais controlado por aquilo que não pode controlar.
No momento em que escolhe a realidade sobre a fantasia, a ação sobre a reação, o desapego estratégico sobre a dependência emocional. Sua verdadeira vida começa agora. Se este vídeo abriu seus olhos para o poder transformador do desapego estratégico maquiavélico, não guarde este conhecimento só para você. Compartilhe com alguém que você sabe que está preso em padrões de dependência emocional. Alguém que poderia se beneficiar desta sabedoria antiga, mas eternamente relevante. Clique no botão de compartilhamento agora e envie para essa pessoa. Você pode literalmente mudar o curso da vida dela com este simples ato. E se você quer aprofundar ainda mais sua compreensão das estratégias maquiavélicas para domínio emocional e sucesso na vida moderna, não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela. Clique no card e confira.